Na terra, o Criador moldou o barro com ternura. Cada grão de areia, cada gota d'água, continha a promessa de vida. E então, com um sopro, deu-lhe fôlego e a alma passou a viver. Já vimos que Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia ele descansou para dar-nos exemplo de que 6 dias trabalharemos e no 7º é o dia de descanso. Vimos também que Deus do pó da terra criou o homem, imagem e semelhança sua, ou seja, Deus fez o homem para ser eterno, reto, puro, livre de todo pecado, mas deu a ele o livre-arbítrio, justamente para não pensarem que Deus usaria o homem como seu fantoche, e sim para adorá-lo na beleza da sua santidade, por livre e espontânea vontade. Mas como foi feito o homem? Vamos pegar nossas Bíblias para aprender mais uma parte desta maravilhosa Escritura Sagrada. A Bíblia nos mostra, no capítulo 2, a partir do versículo 4, como o homem foi feito. Deus detalha que ainda não havia brotado nenhuma planta e que não havia chovido na face da terra, mas que uma neblina regava o solo e que também não existia o homem para lavrar esse solo. Então Deus, como foi citado na criação, no 6º dia fez o homem. No versículo 7, as Escrituras mostram que Deus fez o homem do pó da terra e lhe soprou as narinas. O fôlego de vida entrou no homem e o homem passou a ser alma vivente. Temos que nos debruçar em 2 coisas faladas aqui. Uma delas é a respeito do fôlego de vida. O sopro de vida, ou o fôlego de vida, é o que faz o ser humano viver. Esse fôlego, assim como foi mostrado agora em Gênesis 1:7, pertence a Deus. E durante toda a Bíblia ele é referido como fôlego ou espírito, enquanto que na palavra alma refere-se ao próprio ser humano, ou seja, nós com o nosso próprio corpo. De acordo com as Escrituras Sagradas, somos uma alma. Tenhamos atenção total neste momento. Então, entendamos que o fôlego de vida ou o espírito pertencem a Deus. Ele dá e ele, a hora que quiser, pode tirar esse fôlego de vida. Não existe na Bíblia Sagrada nenhuma referência dizendo que nosso espírito é uma entidade que, quando morremos, sai do nosso corpo com consciência própria e fica vagando por aí. E sim, é o nosso fôlego de vida que é dado por Deus ao nascermos. E quando morremos, esse fôlego, o espírito, retorna para ele. Nossa alma, da mesma maneira, não é uma entidade que, quando morremos, fica andando com consciência por aí. E sim, nossa alma é o nosso próprio corpo, como diz no versículo 7. E o fôlego, ou o espírito, foi soprado nas narinas do homem, e ele passou a ser alma, ou corpo vivente. Ficou na dúvida? Podemos tirar essa dúvida no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: e o pó, ou seja, o ser humano, volte à terra, como o era, e o espírito, entendamos fôlego de vida, volte a Deus que o deu. Perceba nesta passagem que não podemos achar que o espírito é a tal entidade que nos foi ensinado a vida toda, pois se fosse assim, como pode um ser humano ser perverso a vida toda e ao morrer o espírito dele subir para a eternidade com Deus? Então tenhamos sabedoria e responsabilidade para entender que quando o ser humano morre, o fôlego de vida dele volta para Deus, como diz aqui em Gênesis, que Deus soprou o fôlego nas narinas e o homem passou a ser alma vivente. O ser humano, ou alma, volta para o pó da terra e aguardará uns o dia da vinda de Jesus, no qual serão transformados e subirão com a igreja de Cristo. Isso será na primeira ressurreição. E outros o dia do julgamento, que será na segunda ressurreição, após o milênio.
Sobre a primeira e segunda ressurreição, terá um vídeo explicando cada um destes eventos. Dando continuidade à formação do homem, as Escrituras mostram que Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem dentro. Ou seja, Deus no sexto dia fez o homem, depois plantou o jardim neste mesmo dia e colocou o homem lá dentro. Dentro do jardim, a Bíblia fala de todas as árvores que eram boas para comer o fruto e destaca duas delas: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou o homem no jardim para cuidar e cultivar as árvores, mas o proibiu de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fala para o homem que no dia em que ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morrerá. Esse morrerá deve ser entendido não como morrer após comer o fruto, mas deixar de ser eterno. Lembre que Deus fez o homem sua imagem e semelhança, sendo o homem eterno, sendo o homem justo, reto, santo, como o próprio Deus. Então este morrerá é o homem abrindo mão de sua eternidade ao comer o fruto proibido. E isso será vivenciado tanto por Adão e Eva no primeiro homicídio com a morte do filho deles, Abel, que será visto em outro vídeo. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. E neste mesmo sexto dia, após colocar o homem dentro do jardim, Deus fez o homem cair em sono profundo e de uma costela sua formou a mulher. Em seguida, Deus fechou o local com carne, e o homem, ao acordar, disse: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Em seguida, Deus faz o casamento de Adão e Eva, dizendo: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Notemos que Deus casou Adão e Eva, pois podemos ver no capítulo 3, versículo 12 deste mesmo livro de Gênesis, Adão se referia a Eva como esposa. Vejamos. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu a comi. Por fim, a Bíblia ressalta que tanto o homem como a mulher estavam nus e não se envergonhavam, pois eram puros.